Eles riram quando viram o idoso de 70 anos querendo trabalhar com motores. Chamaram ele de inútil, ultrapassado, um estorvo. Mas quando o motor milionário da fábrica quebrou e ninguém conseguia consertar, aquele homem simples fez algo que deixou todos de boca aberta. Antônio ajustou a mochila surrada no ombro e olhou para o portão gigantesco da Indústrias Metalúrgicas Brasileiras. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma mistura de ansiedade e esperança que ele não sentia há muito tempo. Depois de tantos anos afastado do que mais amava fazer, finalmente tinha uma nova chance. O cabelo grisalho estava penteado com capricho, a barba bem aparada, e ele vestia sua melhor camisa. Nas mãos calejadas, segurava uma pasta de documentos que havia preparado na noite anterior com todo cuidado. Hoje seria seu primeiro dia como auxiliar de manutenção, mas Antônio sabia que tinha muito mais a oferecer do que o cargo sugeria. Quando passou pela portaria, o segurança mal levantou os olhos. Documentos, murmurou sem interesse. Antônio entregou sua carteira de trabalho nova, ainda com o cheiro de papel recém-impresso. Era estranho começar uma nova profissão nessa fase da vida, mas ele estava determinado a provar que ainda tinha valor. O corredor que levava ao setor de manutenção era longo e cheio de máquinas barulhentas. Antônio observava tudo com atenção, reconhecendo equipamentos que conhecia como a palma da mão, motores que já havia desmontado e montado centenas de vezes, numa época que parecia ter ficado para trás para sempre. Você deve ser o novo auxiliar, disse uma voz atrás dele. Antônio se virou e viu um jovem engenheiro se aproximando, tablet na mão, expressão de quem tinha coisas mais importantes para fazer. Sou Bruno, engenheiro responsável pelo setor. Antônio Silva, prazer em conhecê-lo, respondeu o idoso, estendendo a mão com educação. Bruno apertou rapidamente, já olhando para outro lugar. Olha, vou ser direto com você. Não sei que critério usaram para contratar alguém da sua experiência, mas aqui as coisas funcionam de forma moderna. Temos sistemas computadorizados, tecnologia de ponta. Espero que consiga acompanhar. A frase doeu mais do que Antônio esperava. Ele apenas assentiu em silêncio, engolindo o orgulho que insistia em se manifestar. Precisava daquele emprego. Precisava provar para si mesmo que ainda tinha utilidade. Caminhando pelo galpão principal, passaram por um grupo de 3 jovens engenheiros, reunidos em volta de uma prancheta. Quando viram Antônio, um deles sussurrou algo para os outros que começaram a rir baixinho. Pessoal, Bruno chamou a atenção. Este é Antônio, nosso novo auxiliar de limpeza e organização. Auxiliar de limpeza? Mateus, um dos engenheiros, fingiu surpresa. Pensei que fosse consultor sênior pela idade. Os outros riram da piada cruel. Muito engraçado. Bruno respondeu sem graça. Antônio, estes são Mateus, Gabriel e Leonardo. Eles vão te explicar como manter a área organizada. Leonardo, o mais novo do grupo, olhou Antônio de cima a baixo. Senhor, o senhor tem certeza que aguenta o ritmo aqui? Trabalhamos pesado. Não é lugar para descanso. Posso trabalhar. Antônio respondeu simplesmente, mantendo a dignidade apesar da humilhação crescente. Que bom. Gabriel se intrometeu com ironia. Porque tem muito chão para varrer e muita ferramenta para organizar. Espero que não tenha problema com as costas. As risadas foram mais altas dessa vez. Antônio sentiu o rosto esquentar, mas permaneceu calado. Havia enfrentado situações piores na vida. Muito piores. Bruno mostrou para Antônio um armário com materiais de limpeza e uma vassoura. Sua função é manter tudo limpo e organizado. Os engenheiros não podem perder tempo procurando ferramentas ou pisando em sujeira. Entendi, Antônio disse, pegando a vassoura. Era humilhante, mas ele faria o trabalho da melhor forma possível. Sempre fez tudo com perfeição, não ia ser diferente agora. Enquanto começava a varrer, ouvia as conversas dos jovens engenheiros. Falavam de projetos complexos, de motores importados, de tecnologias que ele conhecia melhor que qualquer um deles. Mas para eles, ele era apenas o velho da limpeza. Cuidado aí, senhor, Mateus disse quando Antônio passou perto da bancada onde trabalhavam. Essas peças custam mais que seu salário de 1 ano. Antônio olhou para as peças e imediatamente reconheceu um componente de motor diesel
que estava montado de forma incorreta. A instalação estava errada, ia causar vibração excessiva e desgaste prematuro. Mas quem era ele para falar alguma coisa? Desculpe, murmurou, continuando com a limpeza. O dia passou devagar. Antônio varreu, organizou ferramentas, limpou bancadas, sempre observando o trabalho dos engenheiros. Via erros pequenos, procedimentos que poderiam ser otimizados, soluções mais simples para problemas que eles complicavam, mas permanecia em silêncio. Na hora do almoço, sentou sozinho no refeitório. Os engenheiros ocupavam uma mesa do outro lado, rindo e falando alto sobre seus projetos. Antônio comeu sua marmita simples, pensando em todos os motores que já havia consertado, todas as inovações que já havia criado, toda a experiência que estava sendo desperdiçada ali. Quando voltou do almoço, encontrou a fábrica em pânico total. O motor principal, responsável por toda a produção do setor, havia parado de funcionar. Era uma máquina gigantesca, importada, que movia toda a linha de montagem. Isso é um desastre, Bruno gritava no telefone. A produção inteira parou. Precisamos resolver isso agora. Mateus, Gabriel e Leonardo estavam todos em volta do motor, tablets e manuais espalhados pelo chão. Suas expressões de confiança haviam se transformado em desespero puro. O barulho constante da fábrica havia dado lugar a um silêncio aterrorizante. Já tentaram religar? Perguntou Gabriel, suando frio. Claro que sim, Leonardo respondeu irritado. Tentamos tudo o que está no manual. O problema é mais grave. Antônio se aproximou discretamente, fingindo organizar ferramentas numa bancada próxima. Olhou para o motor e imediatamente identificou sinais reveladores do problema. A forma como o óleo escorria, o cheiro específico no ar, o tipo de ruído que havia feito antes de parar. Conhecia aqueles sintomas como conhecia as linhas da própria mão. Chama o pessoal da assistência técnica, Bruno ordenou nervoso. Não importa quanto custe. Cada minuto parado é prejuízo de milhares. Já liguei, Mateus respondeu. Disseram que só podem vir amanhã de manhã. Tem que trazer peças especiais de São Paulo. Amanhã? Bruno explodiu. Não pode parar a produção até amanhã. O diretor vai nos demitir. Antônio continuou observando em silêncio. O problema não era nas peças. Era algo muito mais simples. Algo que poderia ser resolvido em poucos minutos por alguém que entendesse realmente de motores. Mas quem ia escutar um velho auxiliar de limpeza? Tentaram verificar o sistema de lubrificação? Gabriel sugeriu desesperado. Já verificamos tudo, Leonardo rebateu. Está funcionando normal. E o sistema elétrico? Também normal. Antônio sabia exatamente onde estava o problema. Sabia como resolver. Sabia que não precisava esperar assistência técnica nem trazer peças de São Paulo. Mas também sabia que se oferecesse ajuda, só ia arranjar mais humilhação. Vou ter que ligar para o diretor, Bruno disse derrotado. Vou ter que explicar que nossa equipe de engenheiros não consegue consertar um motor. Os jovens engenheiros se entreolharam, o pânico estampado no rosto. Suas carreiras estavam em jogo. A reputação deles estava sendo destruída a cada minuto que passava. Antônio terminou de organizar as ferramentas e se afastou, o coração pesado. Tinha nas mãos a solução para o problema deles, mas ninguém estava interessado na opinião de um velho que veio para varrer o chão. O som dos telefones tocando ecoava pela fábrica parada. Funcionários preocupados se aglomeravam em grupos, sussurrando sobre demissões e fechamento de setores. E ali estava ele, invisível para todos, carregando décadas de conhecimento que poderiam salvar aquela situação em minutos. Antônio guardou a vassoura no armário e olhou mais uma vez para o motor parado. Amanhã seria outro dia. Talvez amanhã alguém estivesse disposto a escutar o que um velho auxiliar de limpeza tinha a dizer. Naquela noite, Antônio chegou em casa com o coração pesado e as costas doloridas. Sua pequena casa nos arredores da cidade era simples, mas organizada com o mesmo capricho que ele aplicava a tudo na vida. Sentou na poltrona desgastada da sala e olhou para a fotografia empoeirada em cima da televisão antiga. Era uma foto dele quando jovem, vestindo macacão de mecânico, sorrindo ao lado de um motor gigantesco que havia acabado de consertar. Naquela época, ele era conhecido como o prodígio da mecânica industrial.
Empresas brigavam para tê-lo em suas equipes. Sua reputação atravessava estados inteiros. Como tudo mudou, murmurou para si mesmo, pegando a foto com cuidado. Fechou os olhos e deixou as lembranças voltarem. Décadas atrás, quando ainda era um jovem cheio de sonhos e energia, Antônio Silva era considerado um gênio dos motores. Não havia máquina que ele não conseguisse consertar. Não havia problema que resistisse ao seu conhecimento. Aos poucos anos de profissão, já era procurado pelos maiores empresários do país. Lembrou-se do dia em que recebeu seu primeiro grande reconhecimento. Uma fábrica de automóveis havia importado uma linha de produção revolucionária da Alemanha. Mas os motores principais apresentavam falhas que nem os técnicos europeus conseguiam resolver. Chamaram Antônio como última esperança. Quando chegou à fábrica, encontrou uma equipe de engenheiros alemães completamente perdidos. Máquinas que custavam milhões paradas há semanas. O diretor da empresa estava desesperado, vendo seu investimento virar prejuízo a cada dia que passava. Antônio estudou os motores por algumas horas, analisando cada componente, cada sistema, cada detalhe. Enquanto os técnicos estrangeiros discutiam teorias complexas e consultavam manuais enormes, ele simplesmente observava e escutava. Os motores falavam com ele de uma forma que ninguém mais conseguia entender. A solução que encontrou foi tão simples que deixou todos boquiabertos. Um pequeno ajuste na calibragem, uma modificação mínima no sistema de alimentação. Em 2 horas, toda a linha de produção estava funcionando perfeitamente. Os alemães não conseguiam acreditar que um jovem brasileiro havia resolvido em horas o que eles não conseguiram em semanas. Esse foi apenas o começo. Sua fama se espalhou rapidamente pelo setor industrial. Empresas de todo o país começaram a procurá-lo para resolver problemas que pareciam impossíveis. Antônio viajava constantemente de fábrica em fábrica, salvando produções inteiras com seu conhecimento extraordinário. Criou inovações que revolucionaram a indústria brasileira. Desenvolveu sistemas de motores mais eficientes. Economizou milhões em combustível para grandes empresas. Aumentou a produtividade de dezenas de fábricas. Seu nome era respeitado e admirado em todos os círculos industriais do país. Casou-se com Helena, uma professora doce que entendia sua paixão pelos motores e apoiava seus sonhos. Tiveram uma filha, Isabela, que cresceu ouvindo o barulho de ferramentas e cheiro de óleo diesel como outros ouvem música clássica. Era uma família feliz, próspera, cheia de planos para o futuro. Antônio estava no auge da carreira quando a tragédia mudou tudo. Helena descobriu uma condição delicada que exigia cuidados constantes. Os médicos foram claros. Ela precisava de atenção integral, tratamentos caros, acompanhamento médico permanente. Não havia tempo para viagens, para projetos que demandavam meses longe de casa. Sem hesitar, Antônio abandonou a carreira que tanto amava. Recusou contratos milionários, cancelou projetos importantes, disse não para oportunidades que outros matariam para ter. Sua família vinha primeiro. Helena precisava dele, e ele estaria lá. Vendeu a oficina próspera que havia construído, vendeu equipamentos caros, liquidou investimentos. Tudo para pagar os tratamentos de Helena e manter a família. Aceitou empregos simples, trabalhos braçais, qualquer coisa que permitisse ficar perto de casa e cuidar da esposa. Virou motorista de caminhão, depois porteiro, trabalhou em depósitos, fez entregas. Sua reputação na indústria foi sendo esquecida aos poucos. As pessoas pararam de procurá-lo. Novos técnicos ocuparam seu espaço. Sua genialidade foi sendo apagada pelo tempo e pela ausência. Helena lutou bravamente, mas após anos de tratamentos intensivos, acabou partindo. Antônio ficou destroçado, sozinho com Isabela adolescente, sem dinheiro, sem perspectivas. A filha conseguiu uma bolsa de estudos e se mudou para outra cidade para cursar medicina. Queria ajudar pessoas como a mãe havia sido ajudada. Ficou sozinho numa casa vazia, trabalhando em empregos que não desafiavam nem 1/10 de sua capacidade. Anos se passaram devagar, monótonos, sem brilho. O homem que um dia foi considerado gênio da mecânica, agora empacotava produtos num supermercado, carregava caixas num depósito, fazia trabalhos que qualquer um poderia fazer. Mas por dentro, seu amor pelos motores nunca morreu. Nas horas vagas, consertava carros dos vizinhos,
Ajudava mecânicos locais com problemas complexos. Mantinha vivo o conhecimento que havia acumulado numa vida inteira dedicada à profissão. Era como um músico virtuoso tocando para plateias vazias. Isabela se formou médica e conseguiu um emprego em outro estado. Ligava todas as semanas, preocupada com o pai, mas ele sempre dizia que estava bem. Não queria ser fardo na vida da filha que tinha tanto potencial pela frente. Ela merecia voar alto, sem se preocupar com um pai que havia escolhido uma vida simples. Mas recentemente, algo dentro de Antônio começou a despertar novamente. Talvez fosse a solidão, talvez fosse a sensação de que estava desperdiçando seus últimos anos produtivos. Começou a sentir falta do cheiro de óleo de motor, do barulho de engrenagens funcionando perfeitamente, da satisfação de resolver problemas que pareciam impossíveis. Foi quando viu o anúncio da Indústrias Metalúrgicas Brasileiras procurando auxiliar de manutenção. Não era a posição que merecia, não refletia sua verdadeira capacidade, mas era uma oportunidade de voltar para perto do que mais amava. Decidiu se candidatar, omitindo propositalmente sua experiência real no currículo. Sabia que se contasse toda a verdade, ou não acreditariam nele, ou criariam expectativas que poderiam assustá-lo. Estava há tanto tempo longe da profissão que tinha medo de ter perdido a habilidade. Preferia começar devagar, provar seu valor gradualmente, reconquistar a confiança que havia perdido ao longo dos anos. No primeiro dia de trabalho, quando os jovens engenheiros zombaram dele, Antônio sentiu uma mistura de dor e ironia. Ali estavam garotos que provavelmente nem sonhavam quando ele estava revolucionando a indústria brasileira. Estavam tratando como inútil o homem que já havia resolvido problemas que eles nem conseguiam imaginar, mas não guardava rancor. Entendia que para eles, ele era apenas um idoso tentando trabalhar numa área para a qual parecia não ter qualificação. Como poderiam saber que aquelas mãos calejadas já haviam criado inovações que mudaram fábricas inteiras? Quando viu o motor principal quebrado e toda a produção parada, sentiu o coração acelerar pela primeira vez em anos. Reconheceu imediatamente o tipo de falha, sabia exatamente onde estava o problema. Conhecia a solução como se fosse receita de bolo. Era um problema que já havia enfrentado dezenas de vezes ao longo da carreira. Mas também sabia que ninguém daria ouvidos a um auxiliar de limpeza. Precisava encontrar uma forma de ajudar sem parecer presunçoso, sem criar constrangimento para os jovens engenheiros que estavam claramente em pânico. Levantou-se da poltrona e foi até um baú velho no quarto. Lá dentro, guardadas cuidadosamente, estavam suas ferramentas especiais. Chaves que havia usado em projetos históricos, instrumentos de precisão que conhecia como extensões de suas próprias mãos. Fazia anos que não as tocava, mas estavam impecavelmente conservadas. Pegou uma chave inglesa antiga, desgastada pelo uso, que havia sido companheira em centenas de concertos. Sentiu o peso familiar na mão, a textura conhecida do metal. Era como reencontrar um amigo querido depois de uma longa separação. Amanhã, disse para a fotografia na mesa, amanhã vou mostrar do que ainda sou capaz. Sabia que seria arriscado. Se tentasse ajudar e falhasse, seria humilhação definitiva. Mas se conseguisse resolver o problema que tinha toda a equipe de engenharia em desespero, talvez reconquistasse um pouco do respeito que havia perdido ao longo dos anos. Isabela ligou naquela noite, como fazia toda semana. Como foi o primeiro dia no novo emprego, pai? Foi interessante, filha. Bem interessante. Está gostando? Antônio olhou para as ferramentas espalhadas na cama, para a foto dele jovem ao lado do motor consertado, para toda a história de uma vida dedicada à mecânica. Estou voltando para casa, disse com um sorriso que ela não podia ver pelo telefone. Como assim, pai? Estou voltando para o lugar onde sempre pertenci. O segundo dia na fábrica começou com uma atmosfera completamente diferente. Antônio chegou cedo, mas o ambiente que encontrou estava carregado de tensão e desespero. Funcionários sussurravam em grupos, rostos preocupados, olhares ansiosos direcionados para o motor gigantesco que continuava parado como um monstro de ferro morto. Bruno estava no telefone desde cedo, a voz cada vez mais alterada a cada ligação. Como assim só na próxima semana? Não, vocês não entendem a gravidade da situação. A produção inteira está parada. Antônio pegou sua vassoura e começou a trabalhar, mas mantinha os ouvidos atentos a cada conversa.
Mateus estava sentado numa bancada, segurando a cabeça com as mãos, completamente derrotado. Gabriel caminhava de um lado para outro, nervoso, enquanto Leonardo folheava manuais técnicos com desespero crescente. Minha carreira acabou, Mateus murmurou para os colegas. Se não resolvermos isso logo, vamos todos ser demitidos. Calma. Gabriel tentou tranquilizar, mas sua própria voz tremia. Ainda tem a assistência técnica vindo hoje. A assistência técnica que custa uma fortuna e não garante que vai resolver? Leonardo rebateu amargurado. E se eles também não conseguirem? Antônio continuou varrendo, mas cada palavra doía no peito. Conhecia exatamente o tipo de problema que aquele motor estava enfrentando. Era algo que poderia resolver com os olhos fechados, mas ali estava, invisível, enquanto jovens talentosos viam suas carreiras ameaçadas por algo tão simples. Por volta do meio da manhã, 2 carros luxuosos estacionaram na frente da fábrica. Desceram 4 homens vestidos impecavelmente, carregando maletas de equipamentos caríssimos e tablets de última geração. Era a equipe de consultores externos que a empresa havia contratado em desespero. Chegaram os especialistas, Bruno anunciou aliviado, correndo para recebê-los na entrada. O líder da equipe era Rodrigo Mendes, um consultor renomado que cobrava valores astronômicos por hora de trabalho. Cabelos perfeitamente penteados, óculos de grife, toda a postura de quem estava acostumado a ser tratado como salvador em situações impossíveis. Senhor Bruno, vamos resolver isso rapidamente, Rodrigo disse com confiança excessiva. Nossa equipe já resolveu casos similares em multinacionais. Esse motor não será problema. Graças a Deus. Bruno suspirou aliviado. Vocês são nossa última esperança. A equipe de consultores se aproximou do motor com toda a pompa e circunstância. Espalharam equipamentos eletrônicos ao redor da máquina, conectaram cabos e sensores, ligaram computadores portáteis que começaram a fazer análises complexas. Tudo muito impressionante, muito tecnológico, muito caro. Antônio observava de longe fingindo organizar ferramentas numa bancada próxima. Via os consultores fazendo procedimentos elaborados, testes sofisticados, análises que demoravam horas para mostrar resultados óbvios. Estavam procurando no lugar errado, usando métodos complicados para um problema simples. O sistema eletrônico está funcionando perfeitamente, anunciou Cláudio, um dos consultores, após 2 horas de trabalho. E a parte hidráulica? Perguntou Rodrigo. Também normal, respondeu Marcelo, outro membro da equipe. Pressão ideal, fluxo dentro dos parâmetros. Então, o problema deve estar no sistema de combustão, concluiu Rodrigo, parecendo conhecedor. Vamos fazer uma análise completa dos injetores. Antônio balançou a cabeça discretamente. Eles estavam perdendo tempo com sistemas que funcionavam perfeitamente, ignorando o verdadeiro problema que estava gritante para quem tinha experiência real. Mas quem era ele para interferir numa consultoria que custava milhares por hora? As horas passaram devagar. A equipe de consultores desmontou peças que não precisavam ser desmontadas, testou componentes que estavam funcionando normalmente, criou diagnósticos complicados para um problema que exigia solução simples. Bruno acompanhava tudo nervoso, vendo o valor da consultoria subir a cada minuto sem resultados concretos. Encontramos algumas irregularidades menores, Rodrigo anunciou no final da tarde, tentando justificar o trabalho do dia. Vamos precisar trazer equipamentos mais específicos amanhã. Amanhã? Bruno explodiu. Vocês não podem resolver hoje? Infelizmente não. O problema é mais complexo do que imaginávamos. Vamos precisar de mais tempo e recursos. Mais recursos significam mais custos? Obviamente. Qualidade tem preço. Bruno estava desesperado. A cada dia de produção parada, a empresa perdia uma fortuna. A cada hora que passava, sua posição na empresa ficava mais ameaçada. E agora, os consultores especialistas estavam dizendo que precisavam de ainda mais tempo e dinheiro. Mateus, Gabriel e Leonardo estavam no fundo do poço. Haviam apostado todas as fichas na equipe de consultores e agora descobriam que nem os especialistas mais caros tinham solução imediata. Suas carreiras estavam realmente em perigo. Isso é um pesadelo, Gabriel murmurou derrotado. Nem os melhores consultores do país conseguem resolver. Talvez o motor esteja mesmo com defeito grave,
Leonardo disse sem esperança. Talvez precise ser substituído completamente. Substituir custaria milhões, Mateus completou sombrio. A empresa nunca vai aceitar isso. Vão preferir demitir todo mundo. Antônio continuava trabalhando em silêncio, organizando ferramentas com movimentos automáticos enquanto sua mente fervilhava. Via jovens talentosos sendo destroçados por um problema que ele poderia resolver em minutos. Via uma empresa inteira sofrendo prejuízos enormes por algo tão simples que doía assistir. No final do expediente, os consultores foram embora prometendo voltar no dia seguinte com equipamentos ainda mais sofisticados. Bruno ficou no escritório fazendo ligações desesperadas para a diretoria, tentando explicar por que a situação ainda não havia sido resolvida. Os jovens engenheiros se reuniram numa mesa do refeitório, derrotados, conversando em sussurros sobre as consequências do fracasso. Alguns funcionários da produção passavam por eles lançando olhares de desaprovação, sabendo que seus empregos também estavam em risco. Antônio terminou sua limpeza e estava guardando os materiais quando ouviu uma conversa que mudou tudo. 2 operários veteranos conversavam perto do motor parado. "Sabe o que me deixa irritado?" disse Joaquim, um funcionário com décadas de experiência. "Gastam fortunas com consultores externos e não perguntam nada para quem trabalha aqui há anos." "É verdade", concordou Sebastião, outro veterano. "A gente conhece essa máquina como ninguém. Já viu ela funcionar em todas as situações. Lembro quando tivemos um problema parecido há alguns anos. O técnico velho que trabalhava aqui resolveu rapidinho. Era algo simples, mas os engenheiros também não conseguiam descobrir. Que técnico era esse? Não lembro o nome. Um senhor experiente que entendia de motores como ninguém. Pena que aposentou." Antônio se aproximou dos 2 homens devagar, o coração acelerado. Era agora ou nunca. Tinha que tomar uma decisão que poderia mudar tudo ou destruir de vez sua dignidade. "Com licença", disse suavemente. "Posso fazer uma pergunta?" Os 2 operários se viraram surpresos. "Claro, senhor Antônio. Vocês acham que o problema desse motor é realmente tão complicado assim?" Joaquim riu amargo. "Complicado? Para quem entende de motor de verdade, aposto que é coisa simples. Mas quem vai escutar a gente? E se alguém que entende realmente de motores olhasse para ele?" Antônio perguntou cuidadosamente. "Seria ótimo", Sebastião respondeu. "Mas onde encontrar alguém assim? Os consultores são famosos, mas parece que nunca sujaram a mão de verdade." Antônio respirou fundo. Era o momento de dar o primeiro passo para sair das sombras. "Posso dar uma olhada no motor?" Os 2 operários se entreolharam surpresos. "O senhor entende de mecânica?" "Entendo um pouco." "Um pouco?" Joaquim perguntou curioso. "Trabalhou com motores antes?" Antônio hesitou. Contar toda a verdade seria arriscado demais, mas não podia mais ficar parado vendo aquela situação. "Trabalhei sim, há muito tempo." "Então olha aí." Sebastião apontou para o motor gigantesco. "Se o senhor conseguir descobrir o que esses consultores caros não conseguiram, vai ser herói da fábrica." Antônio se aproximou do motor parado com passos cuidadosos. Havia semanas que não ficava tão perto de uma máquina desse porte, mas era como reencontrar um amor antigo. Seus sentidos despertaram imediatamente, reconhecendo cada som, cada cheiro, cada detalhe revelador. Passou as mãos pela superfície do motor, sentindo as vibrações residuais, observando marcas de óleo, analisando sinais que apenas décadas de experiência sabiam interpretar. Em poucos minutos, teve certeza absoluta do diagnóstico. "Encontrou alguma coisa?" Joaquim perguntou ansioso. Antônio se virou com um sorriso discreto. "Encontrei." "Sério? O que é?" "É algo bem simples, na verdade. Mas vou precisar de algumas ferramentas específicas." "O senhor consegue consertar?" Antônio olhou para o motor uma última vez, depois para os 2 operários que o observavam com esperança crescente. "Consigo, mas tem um problema." "Qual?" "Ninguém vai acreditar que um auxiliar de limpeza pode resolver o que consultores famosos não conseguiram." Sebastião riu. "Deixa isso para nós. Se o senhor realmente conseguir consertar, a gente faz todo mundo acreditar." Era a oportunidade que Antônio esperava. A chance de provar que ainda tinha valor, que sua experiência não havia sido perdida com o tempo. Mas também era um risco enorme. Se falhasse, seria a humilhação definitiva. "Está bem", disse finalmente.
Amanhã de manhã, antes dos consultores chegarem, eu mostro como resolver isso. Os dois operários se entreolharam emocionados. Finalmente alguém que parecia ter confiança real, não apenas teorias complicadas. Vamos avisar o pessoal, Joaquim disse animado. Todo mundo vai querer ver isso. Quando Antônio saiu da fábrica naquela noite, sentia uma mistura de nervosismo e emoção que não experimentava há anos. Amanhã seria o dia que mudaria tudo. Ou provaria que ainda era o gênio que um dia foi, ou descobriria que o tempo havia levado embora sua habilidade para sempre. Mas no fundo do coração, quando fechou os olhos e lembrou da sensação de tocar aquele motor, sabia exatamente o que ia acontecer. Alguns talentos nunca se perdem, apenas ficam dormindo, esperando a oportunidade certa para despertar. A madrugada chegou devagar para Antônio, que mal conseguiu dormir pensando no que estava prestes a fazer. Levantou antes do sol nascer, tomou um banho cuidadoso, vestiu sua melhor roupa de trabalho e separou algumas ferramentas especiais que havia guardado no baú. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma emoção que não sentia há décadas. Chegou à fábrica 1 hora antes do expediente começar. Joaquim e Sebastião já estavam lá esperando, acompanhados de outros operários veteranos que haviam sido avisados sobre o que ia acontecer. O burburinho era contido, mas a expectativa estava no ar como eletricidade antes da tempestade. Senhor Antônio, Joaquim se aproximou animado. Trouxe as ferramentas que o senhor pediu. Perfeito, Antônio respondeu, examinando os instrumentos. Agora preciso dar uma olhada mais detalhada no motor antes que chegue todo mundo. Aproximou-se da máquina gigantesca com reverência, como quem se aproxima de um altar sagrado. Suas mãos experientes começaram a percorrer cada componente, cada conexão, cada detalhe que contava uma história para quem sabia interpretar. O silêncio ao redor era absoluto, todos observando aquele homem simples trabalhar com uma confiança que contrastava completamente com sua posição na empresa. Em 15 minutos, Antônio teve a confirmação definitiva do que já suspeitava. O problema estava exatamente onde imaginava, um local que os consultores nem haviam examinado direito. Era uma falha simples, mas que exigia conhecimento prático para ser identificada. Sorriu discretamente, sentindo a satisfação familiar de um diagnóstico correto. Encontrou? Sebastião perguntou ansioso. Encontrei. É exatamente o que pensei. Consegue consertar? Consigo. Mas vai dar confusão quando o pessoal chegar. Nesse momento, as luzes principais da fábrica se acenderam e os primeiros funcionários começaram a chegar para o expediente. Bruno entrou correndo, já no telefone discutindo com alguém sobre os custos crescentes da consultoria. Os jovens engenheiros chegaram cabisbaixos, sabendo que enfrentariam mais um dia de fracasso e humilhação. Bom dia, Sr. Bruno. Joaquim se aproximou do gerente com determinação. Precisamos conversar com o senhor sobre o motor. Conversar o quê? Bruno respondeu irritado. Os consultores chegam daqui a pouco para continuar o trabalho. É sobre isso que queremos falar. Temos alguém aqui que pode resolver o problema. Bruno parou de andar e olhou Joaquim como se ele tivesse enlouquecido. Alguém aqui? Quem? O senhor Antônio. Bruno procurou com os olhos até encontrar Antônio parado perto do motor, ferramentas na mão, postura confiante que não combinava com o auxiliar de limpeza que conhecia. Você está brincando comigo? Não estou. Ele analisou o motor ontem e disse que sabe qual é o problema. Joaquim, eu não tenho tempo para brincadeiras. Temos uma situação séria aqui. É exatamente por isso que estou falando. Se ele conseguir resolver, economizamos tempo e dinheiro. Mateus, Gabriel e Leonardo se aproximaram curiosos, ouvindo a conversa que parecia absurda. O auxiliar de limpeza que eles haviam humilhado agora estava sendo apresentado como possível solução para o problema que nem consultores especialistas conseguiam resolver. Isso é ridículo, Mateus murmurou para Gabriel. O velho mal sabe ler. Quanto mais consertar um motor desses. Deixa ele tentar, Gabriel respondeu cético. Quando falhar, pelo menos vamos ter uma boa história para contar. Bruno se aproximou de Antônio, visivelmente constrangido pela situação. Senhor Antônio, o Joaquim está dizendo que o senhor entende de motores? Entendo um pouco, Antônio respondeu modestamente. Um pouco?
O senhor acha que pode resolver o que uma equipe de consultores especialistas não conseguiu? Posso tentar. Tentar? Bruno explodiu. Senhor Antônio, com todo respeito, isso não é brincadeira. Esse motor vale milhões. A produção inteira depende dele. Não é lugar para experimentos. Entendo sua preocupação, Antônio disse calmamente. Mas o que vocês têm a perder? Os consultores já fracassaram 2 vezes. Vão gastar mais um dia e mais dinheiro sem garantia nenhuma. E o senhor garante que consegue consertar? Garanto que sei qual é o problema e sei como resolver. Leonardo se intrometeu na conversa com ironia mal disfarçada. Senhor Antônio, o senhor trabalha com limpeza. Como pode saber mais que engenheiros formados? Não sei mais que vocês. Antônio respondeu humildemente. Apenas tenho experiência prática com esse tipo de motor. Que experiência? Mateus desafiou. Trabalhou onde antes? Antônio hesitou. Contar a verdade completa ainda era arriscado demais. Trabalhei em oficinas, algumas fábricas. Já vi esse tipo de problema antes. Em oficinas de fundo de quintal? Gabriel riu. Senhor, isso aqui é tecnologia de ponta, não fusca velho. A provocação doeu, mas Antônio manteve a calma. Sabia que precisava provar com ações, não com palavras. Se me permitirem, posso mostrar qual é o problema em 5 minutos. 5 minutos? Bruno repetiu incrédulo. Os consultores passaram 2 dias analisando. Às vezes, a experiência prática ensina atalhos que a teoria não mostra. Nesse momento, os carros dos consultores estacionaram na frente da fábrica. Rodrigo e sua equipe desceram carregando ainda mais equipamentos, prontos para mais um dia de análises caras e ineficazes. Pronto, Bruno suspirou aliviado. Chegaram os profissionais de verdade. Senhor Antônio, agradeço a intenção, mas vamos deixar isso para quem entende. Espera, Joaquim intercedeu. Por que não fazemos uma aposta? Que aposta? Bruno perguntou desconfiado. Se o senhor Antônio conseguir identificar e resolver o problema antes dos consultores, vocês reconhecem que julgaram ele errado. E se ele não conseguir? Aí ele assume que falou mais do que sabia e pede desculpas. Bruno olhou para Antônio, depois para os jovens engenheiros, depois para os operários que o cercavam com expectativa. A situação estava ficando constrangedora, mas talvez fosse uma forma de encerrar aquela discussão absurda de uma vez por todas. Está bem, disse finalmente, mas com uma condição. Se o senhor falhar, além de pedir desculpas, vai ser transferido para outro setor, longe dos equipamentos. Antônio sentiu o peso da aposta. Era tudo ou nada. Sucesso significaria reconhecimento e respeito. Fracasso significaria humilhação definitiva e perda do trabalho que havia conseguido com tanta dificuldade. Aceito, disse com voz firme. Aceita? Mateus perguntou surpreso. Senhor, o senhor tem certeza do que está fazendo? Tenho. Rodrigo e sua equipe entraram na fábrica nesse momento, encontrando uma multidão reunida em volta do motor parado. O consultor não gostou nada da situação. O que está acontecendo aqui? Perguntou autorativo. Temos uma situação interessante, Bruno explicou constrangido. Um funcionário nosso diz que pode resolver o problema do motor. Rodrigo olhou Antônio de cima a baixo. Viu um homem simples com ferramentas básicas e soltou uma risada debochada. Este senhor? Sério? Muito sério, Joaquim respondeu desafiador. Olha, Rodrigo disse condescendente. Eu respeito a experiência de mecânicos mais velhos, mas este motor tem tecnologia que exige conhecimento específico. Não é qualquer pessoa que pode mexer. Então vamos ver, Sebastião se intrometeu. Se o senhor é tão expert, por que não conseguiu resolver em 2 dias? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Sua arrogância vacilou por um segundo antes de retomar a compostura. Motores assim exigem análises meticulosas. Não se conserta na base do chute. Ninguém falou em chute. Antônio disse calmamente. Falei em experiência. O que experiência o senhor tem com motores industriais? Antônio olhou ao redor, viu todos os olhos fixos nele, sentiu o peso da expectativa de dezenas de pessoas. Era o momento de começar a mostrar quem realmente era. Mais do que imagina. Respondeu com uma confiança que fez Rodrigo franzir a testa. Então prove, o consultor desafiou. Se o senhor é tão experiente assim, mostre qual é o problema. Posso olhar o motor? Claro. Mas quando falhar,
Quero que admita que estava blefando. Antônio se aproximou do motor sob os olhares tensos de toda a fábrica. Funcionários pararam suas atividades para assistir, gerentes desceram de seus escritórios, até o diretor da empresa apareceu para ver o que estava causando tanto alvoroço. Colocou as mãos no motor e fechou os olhos por alguns segundos, sentindo as vibrações, ouvindo os ruídos internos, conectando-se com a máquina de uma forma que só décadas de experiência permitiam. Depois abriu os olhos e começou a trabalhar. Suas mãos se moveram com precisão cirúrgica, removendo tampas, verificando conexões, seguindo uma lógica que parecia invisível para todos os outros. Em 3 minutos, localizou exatamente o que procurava. Aqui, disse apontando para um componente específico. O problema está aqui. Rodrigo se aproximou cético. Aí? Impossível. Já verificamos essa parte. Verificaram superficialmente. O problema não está no componente em si. Está na forma como foi calibrado. Calibragem? Mas os parâmetros estão todos dentro das especificações. Estão dentro das especificações padrão, Antônio explicou pacientemente. Mas esse motor específico tem uma particularidade que exige calibragem diferente. Que particularidade? Antônio mostrou uma pequena marca no chassi do motor, quase imperceptível, que indicava uma versão específica da máquina. Este é um modelo modificado para condições tropicais. A calibragem tem que levar em conta a umidade e temperatura local. Rodrigo olhou para a marca, consultou seus manuais e sua expressão mudou completamente. Antônio estava certo. Era um detalhe que eles haviam ignorado completamente. Como o senhor sabia disso? Perguntou admirado. Experiência, Antônio respondeu simplesmente. Já trabalhei com esse modelo específico antes. A multidão ao redor segurava a respiração. O consultor famoso estava sendo superado por um auxiliar de limpeza. A situação era surreal. Consegue fazer a recalibragem? Bruno perguntou ansioso. Consigo, mas vou precisar de algumas ferramentas específicas. Que ferramentas? Antônio abriu sua maleta de ferramentas antigas e retirou instrumentos que fizeram Rodrigo arregalar os olhos. Não eram ferramentas comuns. Eram instrumentos de precisão, alguns claramente modificados artesanalmente, outros que pareciam ter sido feitos sob medida. Onde conseguiu essas ferramentas? Rodrigo perguntou impressionado. Algumas eu comprei, outras eu mesmo fiz ao longo dos anos. O senhor fez? Estas ferramentas devem custar uma fortuna. Para quem sabe usar, elas não têm preço. Antônio começou o trabalho de recalibragem. Cada movimento era preciso, confiante, fruto de décadas de experiência prática. Ajustou parâmetros que nem os consultores sabiam que existiam. Fez modificações mínimas que exigiam conhecimento profundo da máquina. Em 20 minutos, terminou o trabalho. Pronto, disse simplesmente. Pronto? Gabriel perguntou incrédulo. Só isso? Só isso. Agora é só ligar o motor. Bruno se aproximou do painel de controle com as mãos tremendo. Se Antônio estivesse certo, sua carreira estava salva. Se estivesse errado, teria que demitir um funcionário por incompetência e ainda lidar com o motor quebrado. Apertou o botão de inicialização. Por alguns segundos, nada aconteceu. Depois, o motor começou a roncar suavemente, ganhando força gradualmente até atingir o funcionamento perfeito. O silêncio que caiu sobre a fábrica foi ensurdecedor. Depois explodiu em gritos de comemoração, palmas, abraços. O motor estava funcionando. A produção podia voltar. Antônio havia conseguido. Rodrigo olhava para o motor funcionando com a expressão de quem não conseguia acreditar no que via. Inacreditável, murmurou. 20 minutos para resolver o que não conseguimos em 2 dias. Bruno se aproximou de Antônio com lágrimas nos olhos. Senhor Antônio, eu não sei como agradecer. O senhor salvou meu emprego, salvou a fábrica. Não precisa agradecer. Só fiz meu trabalho. Seu trabalho? Senhor, quem é o senhor realmente? Antônio olhou ao redor. Viu todos os olhos fixos nele. Viu respeito onde antes havia desdém. Viu admiração onde antes havia zombaria. Era hora de começar a revelar a verdade. Sou apenas alguém que ama motores, disse com um sorriso misterioso, e que ainda tem muito para ensinar.
A fábrica explodiu em palmas novamente. Antônio havia vencido a primeira batalha, mas sabia que a guerra estava apenas começando. Logo todos descobririam quem ele realmente era. E aí sim, tudo mudaria para sempre. A notícia de que o motor havia sido consertado por um auxiliar de limpeza se espalhou pela fábrica como fogo na palha seca. Funcionários abandonaram seus postos para ver com os próprios olhos o homem que havia feito o impossível. Gerentes desceram de seus escritórios, operários se aglomeraram ao redor do motor funcionando perfeitamente, e sussurros de incredulidade ecoavam por todos os cantos. Antônio permanecia calmo no centro do furacão, organizando suas ferramentas com a mesma meticulosidade de sempre. Mas agora os olhares direcionados a ele eram completamente diferentes. Onde antes havia desprezo, agora existia curiosidade. Onde antes havia zombaria, agora crescia um respeito cauteloso. Rodrigo estava visivelmente perturbado, examinando o motor funcionando como se fosse uma aparição sobrenatural. Sua equipe de consultores se entreolhava constrangida, tentando processar o fato de que haviam sido superados por alguém que nem faculdade parecia ter cursado. Isso é impossível, Cláudio murmurou para Marcelo. Como ele soube exatamente onde estava o problema? E aquelas ferramentas que ele usou? Marcelo respondeu admirado. Nunca vi instrumentos daquele tipo. Pareciam feitos sob medida para esse trabalho específico. Bruno se aproximou de Antônio com uma mistura de gratidão e curiosidade que não conseguia mais esconder. Senhor Antônio, preciso admitir que estava completamente errado sobre o senhor. Não se preocupe, Antônio respondeu gentilmente. Aparências enganam mesmo. Mas agora estou curioso. Como aprendeu tanto sobre motores? Onde trabalhou antes? Antônio hesitou. Sabia que a hora da verdade estava se aproximando, mas ainda não estava pronto para revelar tudo. Trabalhei em várias empresas ao longo da vida. Aprendi muito com cada experiência. Que empresas? Algumas você provavelmente não conhece, foram há muito tempo. Mateus se aproximou deles, claramente incomodado com a situação. Havia passado anos estudando engenharia, se orgulhava de seus conhecimentos teóricos, e agora via um homem sem diploma universitário resolver em minutos o que ele não conseguiu em dias. Senhor Antônio, disse tentando manter a compostura, admito que o senhor nos surpreendeu, mas uma coisa é consertar um problema específico, outra é entender realmente como o motor funciona. O que quer dizer com isso? Joaquim perguntou defensivo. Quero dizer que talvez tenha sido sorte. Talvez ele já tenha visto esse problema exato antes e sabia a solução decorada. A provocação era clara, mas Antônio não se alterou. Tem razão, disse calmamente. Uma solução isolada não prova conhecimento abrangente. Gabriel se juntou à conversa, vendo uma oportunidade de recuperar algum prestígio perdido. Exato. Qualquer mecânico experiente pode ter algumas soluções decoradas. Então me desafiem, Antônio disse simplesmente. A frase caiu como raio no meio da conversa. Todos se viraram para ele surpresos. Como assim? Leonardo perguntou. Me façam perguntas sobre motores. Testem meu conhecimento. Se realmente acham que foi sorte, provem. Rodrigo se aproximou interessado. Sua arrogância havia sido ferida, mas sua curiosidade profissional estava despertada. O senhor está propondo um teste técnico? Estou. Qualquer pergunta sobre motores industriais, sistemas de combustão, calibragem, manutenção preventiva, o que quiserem. Bruno olhou ao redor, vendo a multidão crescente de funcionários que haviam parado para assistir. A situação estava se transformando num espetáculo público. Senhor Antônio, isso não é necessário. Para mim é, Antônio respondeu com determinação. Quero que saibam que não foi sorte. Sebastião gritou da multidão. Aceita, pessoal! Vamos ver quem entende mais de motor. A provocação funcionou. Mateus, Gabriel e Leonardo se entreolharam e aceitaram o desafio. Rodrigo também se juntou, vendo uma chance de recuperar sua reputação perdida. Muito bem, Gabriel disse confiante. Primeira pergunta. Qual a diferença entre combustão estequiométrica e combustão magra em motores diesel? Antônio sorriu discretamente. Era uma pergunta técnica complexa, que exigia conhecimento profundo de engenharia de combustão. Combustão estequiométrica usa a proporção ideal entre ar e combustível para queima completa. Combustão magra usa excesso de ar, reduzindo emissões,
mas podendo causar perda de potência se mal calibrada. Correto, Gabriel admitiu surpreso. Mas isso qualquer um pode ter decorado. Então pergunte algo mais específico, Antônio desafiou. Leonardo assumiu o controle. Como calcular o torque nominal de um motor baseado na cilindrada e pressão média efetiva? Torque igual à pressão média efetiva multiplicada pela cilindrada, dividido por 4π para motores 4 tempos, dividido por 2π para motores 2 tempos. Antônio respondeu instantaneamente. A resposta estava correta e havia sido dada sem hesitação. Leonardo começou a suar frio. Mateus tentou uma pergunta ainda mais complexa. Qual o efeito da altitude na potência de motores aspirados e como compensar essa perda? A cada 1000 metros de altitude, motores aspirados perdem aproximadamente 10% da potência devido à redução da densidade do ar. Compensação pode ser feita através de recalibragem da injeção, turbocompressores ou modificação da razão de compressão. Rodrigo estava impressionado. As respostas não eram apenas corretas, eram precisas e demonstravam compreensão profunda dos conceitos. Senhor, posso fazer uma pergunta mais prática? Claro. Temos um motor que apresenta vibração excessiva apenas em rotações específicas. Como diagnosticar e resolver? Antônio fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse visualizando o problema. Vibração em rotações específicas indica ressonância. Primeiro verifica o balanceamento do virabrequim, depois alinhamento dos cilindros, tensão irregular nos parafusos de fixação e possível harmônica no sistema de transmissão. Solução varia dependendo da causa identificada. Específico, Rodrigo murmurou admirado. Muito específico. A multidão ao redor estava hipnotizada. Funcionários que nunca haviam prestado atenção em discussões técnicas agora pendiam cada palavra, vendo um duelo intelectual que estava claramente pendendo para o lado do auxiliar de limpeza. Minha vez, Antônio disse suavemente. Posso fazer perguntas para vocês? Os jovens engenheiros se entreolharam nervosos. Não esperavam que o jogo virasse. Pergunta simples. Antônio continuou. Por que motores diesel têm maior eficiência térmica que motores gasolina? Gabriel respondeu rapidamente. Maior razão de compressão. Correto, mas incompleto. Alguém pode complementar? Silêncio constrangido. Maior razão de compressão é parte da resposta. Antônio explicou pacientemente. Mas também temos combustão por autoignição que permite melhor controle da queima, menor perda de calor pelas paredes dos cilindros devido ao ciclo mais eficiente, e propriedades do diesel que permitem extração mais completa da energia. Rodrigo balançou a cabeça impressionado. O senhor não apenas sabe as respostas, entende os princípios por trás delas. Próxima pergunta. Antônio continuou. Como determinar o ponto ideal de injeção em um motor diesel sem usar equipamentos eletrônicos? Dessa vez ninguém arriscou responder. Método clássico, Antônio explicou. É usar análise auditiva da combustão, observação da cor dos gases de escape, medição manual da temperatura em diferentes pontos do motor e teste de resposta em diferentes cargas. Requer experiência prática, que só vem com anos de trabalho real. A diferença estava ficando clara para todos. Os engenheiros tinham conhecimento teórico sólido, mas Antônio demonstrava uma compreensão prática que só décadas de experiência real podiam proporcionar. Uma última pergunta, disse Antônio, olhando diretamente para os jovens. Qual o erro mais comum que engenheiros recém-formados cometem ao diagnosticar problemas em motores? Mateus tentou responder. Falta de experiência prática? Mais específico. O erro é confiar demais em equipamentos e teoria, esquecendo de usar os próprios sentidos. Motor fala com quem sabe escutar. Vibração, ruído, cheiro, temperatura, cor do escape. Tudo isso conta uma história, mas só quem trabalhou de verdade com as mãos sabe interpretar. A lição doeu, mas foi dada com gentileza. Antônio não estava humilhando ninguém, estava ensinando. Senhor Antônio, Bruno interveio emocionado. O senhor não é apenas um mecânico experiente, o senhor é um mestre. Sou apenas alguém que dedicou a vida a entender motores. Antônio respondeu modestamente. Onde aprendeu tanto? Rodrigo perguntou com respeito genuíno. Antônio olhou ao redor. Viu centenas de olhos fixos nele.
sentiu que o momento de começar a revelar a verdade havia chegado. Aprendi trabalhando, disse lentamente. Trabalhando em lugares onde não havia manuais nem computadores. Onde o motor ou funcionava ou a produção parava. Onde erro custava caro demais para ser cometido. Que lugares eram esses? Lugares onde um jovem mecânico aprendeu que conhecimento teórico sem experiência prática é como ter ferramentas sem saber usá-las. A resposta era enigmática, mas carregada de significado. Todos percebiam que havia muito mais na história de Antônio do que ele estava revelando. Senhor Antônio, Mateus se aproximou humildemente. Posso pedir desculpas? Julguei o senhor pela aparência e estava completamente errado. Pode, Antônio respondeu gentilmente. Mas não precisa se envergonhar. Todos cometem esse erro alguma vez na vida. Gabriel e Leonardo também se aproximaram para pedir desculpas. Rodrigo apertou sua mão com respeito genuíno. A transformação era completa, de desprezado a respeitado em apenas algumas horas. Mas Antônio sabia que aquilo era apenas o começo. Em breve, todos descobririam quem ele realmente era. E aí sim, a verdadeira revolução começaria. A atmosfera na fábrica havia mudado completamente. Funcionários que antes mal cumprimentavam Antônio agora se aproximavam com respeito genuíno, querendo trocar algumas palavras com o homem que havia se tornado lenda em questão de horas. O motor funcionava perfeitamente. A produção havia retomado o ritmo normal. E todos sabiam que aquilo só foi possível graças ao conhecimento extraordinário de alguém que julgaram pela aparência. Bruno estava no telefone com a diretoria, relatando os eventos do dia com uma empolgação que não conseguia disfarçar. Sim, senhor diretor. O motor está funcionando perfeitamente. Não, senhor. Não foram os consultores. Foi um funcionário nosso, do setor de manutenção. Antônio guardava suas ferramentas especiais na maleta com o mesmo cuidado de sempre, mas agora cada movimento era observado com fascínio pelos jovens engenheiros. Mateus se aproximou hesitante, claramente curioso sobre aqueles instrumentos únicos. Senhor Antônio, posso perguntar sobre suas ferramentas? Nunca vi algumas daquelas. Antônio sorriu discretamente. Era hora de explicar pelo menos parte da história. Algumas eu fiz ao longo dos anos. Quando você trabalha com motores específicos, às vezes precisa de instrumentos que não existem no mercado. O senhor mesmo fabricou? Sim. Esta chave aqui, disse mostrando um instrumento que parecia comum, mas tinha modificações sutis. Eu adaptei para trabalhar com motores alemães dos anos 80. A calibragem original não servia para nossas condições. Gabriel se juntou à conversa impressionado. Isso requer conhecimento de metalurgia também. Quando você ama o que faz, aprende tudo o que for necessário para fazer bem feito. Leonardo observava uma ferramenta particularmente interessante, com marcas de uso que contavam décadas de trabalho. Esta aqui deve ter uma história. Antônio pegou o instrumento delicadamente, como quem toca uma relíquia sagrada. Esta ferramenta me acompanha há mais de 40 anos. Usei ela no primeiro motor importante que consertei sozinho. 40 anos? Mateus repetiu impressionado. O senhor trabalha com motores há tanto tempo assim? Há mais tempo ainda. Comecei muito jovem. Rodrigo se aproximou do grupo. Sua arrogância anterior completamente substituída por curiosidade profissional. Senhor Antônio, posso fazer uma pergunta que está me intrigando? Claro. O senhor conhecia exatamente o problema daquele motor. Não foi diagnóstico, foi reconhecimento. Como isso é possível? A pergunta era perspicaz, e Antônio sabia que não podia mais evitar revelar pelo menos parte da verdade. Porque já trabalhei com esse modelo específico antes, várias vezes. Onde? Que empresa usa esse tipo de motor? Antônio hesitou. A hora da revelação estava chegando mais rápido do que esperava. Trabalhei em muitas empresas ao longo da carreira. Algumas vocês conhecem, outras talvez não. Bruno terminou a ligação e se aproximou do grupo, visivelmente emocionado. Senhor Antônio, acabei de falar com o diretor-geral. Ele quer conhecê-lo pessoalmente. Não é necessário. É sim. O senhor salvou milhões em prejuízos, salvou empregos, salvou a reputação da empresa. É o mínimo que podemos fazer. Nesse momento, um homem elegante de meia-idade entrou no galpão acompanhado de 2 assistentes. Era Henrique Carvalho,
o diretor-geral da empresa, pessoa acostumada a tratar apenas com executivos e fornecedores importantes. Sua presença no chão de fábrica era evento raro que fez todos os funcionários se endireitarem. "Onde está o homem que resolveu nosso problema?" perguntou olhando ao redor. Bruno apontou para Antônio. "Senhor diretor, este é Antônio Silva." Henrique se aproximou com passos decididos, estudando aquele funcionário simples que havia causado tanto impacto. "Senhor Antônio, é um prazer conhecê-lo. Bruno me contou sobre sua façanha extraordinária. Apenas fiz meu trabalho, senhor diretor." "Seu trabalho?" Henrique riu. "Senhor, o que fez hoje vai muito além de qualquer descrição de cargo. Quero saber mais sobre sua experiência." "Trabalho com motores há muitos anos." "Em que empresas?" A pergunta direta deixou Antônio numa encruzilhada. Continuar mentindo seria desrespeitoso com pessoas que haviam lhe dado uma segunda chance. Mas revelar a verdade completa ainda parecia arriscado. "Trabalhei em várias indústrias automobilísticas e metalúrgicas", disse cuidadosamente. "Desenvolvimento de motores, consultoria técnica, resolução de problemas complexos." "Consultoria técnica?" Rodrigo se intrometeu surpreso. "O senhor trabalhou como consultor?" "Trabalhei sim." "Para que empresas?" Antônio respirou fundo. Não havia mais como evitar. "Para empresas como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, algumas metalúrgicas nacionais e multinacionais." O silêncio que caiu sobre o grupo foi absoluto. Henrique parou de sorrir. Rodrigo arregalou os olhos. Os jovens engenheiros se entreolharam incrédulos. "Mercedes-Benz?" Henrique repetiu devagar. "O senhor trabalhou para a Mercedes-Benz?" "Trabalhei em projetos de otimização de motores diesel para condições tropicais." "Quando?" "Há alguns anos, antes de me afastar da área." Gabriel estava processando a informação com dificuldade. "Senhor Antônio, o senhor está dizendo que já foi consultor de multinacionais?" "Fui." "Então por que está trabalhando como auxiliar de limpeza?" A pergunta doeu, mas Antônio sabia que merecia uma resposta honesta. A vida às vezes nos obriga a fazer escolhas. Precisei me afastar da profissão por motivos pessoais. Quando decidi voltar, descobri que o mercado não é gentil com pessoas da minha idade. Henrique estava visivelmente abalado. "Senhor Antônio, o senhor está dizendo que temos um ex-consultor de multinacionais trabalhando como auxiliar na nossa empresa? Está dizendo que perdemos anos de conhecimento e experiência porque julgamos pela aparência." Bruno murmurou horrorizado. Mateus se aproximou, agora completamente humilde. "Senhor Antônio, quando o senhor disse que tinha experiência, estava sendo modesto demais. Prefiro demonstrar conhecimento através de ações, não através de títulos." Rodrigo balançou a cabeça, ainda processando a revelação. "Agora entendo as ferramentas especializadas, o conhecimento específico, a forma como diagnosticou o problema. O senhor não é apenas um mecânico experiente, é um especialista de altíssimo nível." "Era", Antônio corrigiu. "Agora sou apenas um funcionário tentando recomeçar." "Não", Henrique disse com firmeza. "A partir de hoje, o senhor não é mais auxiliar de nada. Quero oferecê-lo uma posição compatível com sua experiência." "Senhor diretor, agradeço, mas não vim aqui atrás de promoções." "Então por que veio?" Antônio olhou ao redor, viu todos os olhos fixos nele, esperando uma resposta que explicasse aquela história inacreditável. "Vim porque sentia falta dos motores. Sentia falta do barulho das máquinas funcionando, do cheiro de óleo, da satisfação de resolver problemas. Aceitei qualquer posição apenas para voltar a estar perto do que sempre amei." A sinceridade da resposta tocou a todos. Henrique se aproximou mais, claramente emocionado. "Senhor Antônio, quantos projetos importantes o senhor desenvolveu ao longo da carreira?" "Alguns." "Quantos é alguns?" Antônio hesitou, mas sabia que não podia mais minimizar sua experiência. "Desenvolvi sistemas de motores que ainda são usados em várias indústrias. Criei modificações que economizaram milhões em combustível para grandes empresas. Treinei engenheiros que hoje ocupam posições importantes no setor." Mateus estava pálido. "Senhor, nós zombamos de alguém que provavelmente ensinou nossos professores na faculdade. Não se torture por isso. Vocês não podiam saber. Mas podíamos ter respeitado", Gabriel disse com voz embargada.
Podíamos ter dado uma chance antes de julgar. Leonardo se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Antônio, posso pedir uma coisa? Claro. Pode nos ensinar? Pode nos mostrar o que realmente significa entender de motores? A pergunta emocionou Antônio profundamente. Vocês querem mesmo aprender? Queremos. Os três responderam em coro. Então ensino, mas vocês vão ter que suar, se sujar, trabalhar com as mãos de verdade. Conhecimento teórico sem prática é como ter um motor sem combustível. Henrique interveio entusiasmado. Senhor Antônio, quero fazer uma proposta oficial. Gostaria que assumisse o cargo de consultor técnico sênior da empresa. Salário compatível com sua experiência, autonomia total para implementar melhorias e autoridade para treinar nossa equipe. Senhor diretor, não é favor, é necessidade. Descobrimos hoje que temos um tesouro escondido na nossa empresa. Seria irresponsabilidade minha não aproveitá-lo adequadamente. Rodrigo se aproximou humildemente. Senhor Antônio, posso pedir desculpas em nome de toda a categoria de consultores? O senhor nos deu uma lição de humildade que jamais esqueceremos. Não precisa pedir desculpas, precisa aprender com a experiência. Bruno estava emocionado demais para falar direito. Senhor Antônio, o senhor transformou nossa empresa num dia. Transformou nossa forma de pensar, nossa forma de trabalhar. Transformou nossa forma de ver as pessoas. Joaquim gritou da multidão, arrancando palmas de todos os funcionários. Sebastião se juntou. O senhor nos ensinou que experiência não tem idade. A fábrica explodiu em aplausos. Funcionários de todos os setores se aproximaram para cumprimentar Antônio, para agradecer pela lição de vida que haviam presenciado. Era um momento de reconhecimento que ele não experimentava há décadas. Henrique levantou a voz para ser ouvido por todos. Funcionários, quero que todos saibam que o senhor Antônio Silva é oficialmente nosso novo consultor técnico sênior. Ele vai liderar melhorias em todos os nossos processos e treinar nossas equipes. Os aplausos foram ensurdecedores. Antônio olhou ao redor, viu rostos sorridentes onde antes havia desprezo, viu admiração onde antes havia zombaria. Mas o mais importante, viu que havia reconquistado algo que pensava ter perdido para sempre. O respeito profissional. Uma última coisa, disse Henrique. Senhor Antônio, gostaria de conhecer melhor sua história. Tenho certeza que há muito mais para aprender. Antônio sorriu, sabendo que ainda havia segredos para revelar. Assim, senhor diretor, há muito mais para contar. E enquanto recebia cumprimentos e abraços de pessoas que havia conquistado não com palavras, mas com competência, Antônio sabia que sua jornada de volta ao topo estava apenas começando. Meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo nas indústrias metalúrgicas brasileiras. A fábrica havia se transformado completamente sob a liderança de Antônio Silva, agora respeitosamente chamado de Mestre Antônio, por todos os funcionários. O que começou como uma história de humilhação havia se tornado a maior lição de transformação que aquela empresa já havia presenciado. O escritório que Henrique havia oferecido para Antônio permanecia vazio na maior parte do tempo. Ele preferia ficar no chão de fábrica, ensinando jovens engenheiros com as mãos sujas de óleo, mostrando na prática o que décadas de teoria nem sempre conseguem transmitir. Sua mesa improvisada numa bancada ao lado dos motores havia se tornado ponto de peregrinação para funcionários de todos os setores. Mateus, Gabriel e Leonardo eram agora seus discípulos mais dedicados. A arrogância juvenil havia dado lugar a uma sede genuína de aprendizado que impressionava até veteranos da empresa. Chegavam cedo, saíam tarde e absorviam cada palavra do mestre como esponjas sedentas. Mestre Antônio, Mateus se aproximou naquela manhã carregando um relatório detalhado. Terminamos a análise que o senhor pediu sobre otimização dos motores do setor 3. Mostra aí, Antônio disse, limpando as mãos no pano antes de pegar os papéis. Lia cada linha com atenção, fazendo anotações nas margens. Sua experiência filtrando teoria através de prática real. Está bom, concluiu após alguns minutos. Mas vocês esqueceram de considerar a variação de temperatura durante o verão. Esses motores vão trabalhar 15 graus mais quente em janeiro. Gabriel bateu na testa. É verdade. Como não pensamos nisso? Porque ainda estão aprendendo a pensar como motores pensam.
Antônio sorriu. Máquina não lê manual. Ela responde ao ambiente real, não ao ideal. Leonardo anotava cada palavra num caderno que havia se tornado sua bíblia pessoal. Mestre, como o senhor sempre consegue ver esses detalhes que escapam de nós? 50 anos conversando com motores, meu jovem. Depois de tanto tempo, eles começam a falar com você. A transformação daqueles rapazes era impressionante. De engenheiros arrogantes haviam se tornado profissionais humildes e competentes, respeitados por operários e admirados pela diretoria. Antônio sentia orgulho paternal vendo como cresceram profissional e pessoalmente. Joaquim se aproximou empolgado, interrompendo a aula improvisada. Mestre Antônio, chegou visita para o senhor. Uma senhora muito elegante, disse que é sua filha. Antônio parou de falar e olhou para a entrada do galpão. Lá estava Isabela, vestida com jaleco médico, cabelos presos, sorriso radiante que iluminava todo o ambiente. Há meses que não se viam pessoalmente, apenas conversas telefônicas semanais. Isabela! Exclamou emocionado, caminhando rapidamente para abraçar a filha. Oi, papai! Ela disse beijando seu rosto. Vim ver esse fenômeno que está revolucionando a indústria nacional. Fenômeno? Papai? Sua história se espalhou por todo o país. Tem empresas ligando para casa perguntando sobre seus serviços de consultoria. Antônio ficou surpreso. Como assim? A história do auxiliar de limpeza que virou consultor sênior virou lenda no setor industrial. Todo mundo quer conhecer o homem que provou que experiência vale mais que diploma. Henrique se aproximou para cumprimentar Isabela, claramente impressionado. Doutora Isabela, é uma honra recebê-la aqui. Seu pai revolucionou nossa empresa. Imagino. Ele sempre foi assim. Quando eu era pequena, via empresários importantes ligando para casa pedindo ajuda do papai com problemas que ninguém conseguia resolver. Conte mais sobre isso, Gabriel pediu curioso. Isabela olhou para o pai, que assentiu discretamente. Era hora de contar a história completa. Meu pai não é apenas um mecânico experiente. Ela começou com orgulho na voz. Ele é Antônio Silva, da Silva Engenharia Automotiva, uma das maiores referências em desenvolvimento de motores do Brasil. O silêncio que caiu sobre o grupo foi absoluto. Henrique parou de respirar. Os jovens engenheiros se entreolharam chocados. Silva Engenharia? Henrique repetiu devagar. A empresa que desenvolveu os motores da linha Ford dos anos 90? A mesma. Isabela confirmou. E os sistemas Mercedes para condições tropicais e as modificações Volkswagen para álcool combustível. Mateus estava pálido. Senhor, mestre Antônio, o senhor é o Antônio Silva? O lendário Silva da Silva Engenharia? Era. Antônio respondeu modestamente. Hoje sou apenas um funcionário aprendendo a ser útil novamente. Útil? Henrique explodiu. Senhor Antônio, o senhor é uma lenda viva da engenharia nacional. Por que não me contou isso antes? Porque queria ser julgado pelo que faço hoje, não pelo que fiz no passado. Rodrigo, que havia se tornado visitante frequente da fábrica para aprender com Antônio, chegou naquele momento e ouviu a revelação. Antônio Silva da Silva Engenharia? Senhor, eu estudei seus projetos na faculdade. O senhor é um ícone. A notícia se espalhou pela fábrica como raio. Funcionários começaram a se aglomerar, querendo conhecer melhor a história completa do homem que haviam subestimado tanto. Pai, Isabela disse emocionada, conte para ele sobre os projetos que mudaram a indústria brasileira. Antônio respirou fundo. Finalmente estava pronto para dividir sua história completa. Desenvolvi meu primeiro motor revolucionário quando tinha a idade de vocês. Começou olhando para os jovens engenheiros. Era um sistema que aumentava a eficiência em 20% e reduzia emissões em 30%. E depois? Leonardo perguntou fascinado. Depois vieram os contratos internacionais. Mercedes me contratou para adaptar motores europeus para clima tropical. Ford queria sistemas mais econômicos. Volkswagen precisava de expertise em álcool combustível. Quantas patentes o senhor registrou? Gabriel perguntou impressionado. 47 patentes registradas. Algumas ainda são usadas hoje. Sebastião gritou da multidão. E nós achando que era só um velhinho aposentado. Risos e palmas ecoaram pelo galpão. Antônio sorriu, vendo como sua história inspirava e emocionava pessoas de todas as idades.
Mas a melhor parte da história, Isabela continuou, é que meu pai abandonou tudo isso no auge da carreira para cuidar da minha mãe quando ela ficou doente. Como assim abandonou? Henrique perguntou. Recusou contratos milionários, cancelou projetos importantes, vendeu a empresa, tudo para ficar perto de casa e cuidar da família. A revelação emocionou profundamente todos os presentes. Joaquim limpou uma lágrima que escorreu sem permissão. Depois que mamãe partiu, Isabela continuou com voz embargada. Papai ficou perdido. Trabalhou em empregos simples, nunca reclamou, nunca se vangloriou do que havia sido. Até decidir voltar para o que sempre amou. E veio parar aqui. Bruno completou emocionado. Disfarçado de auxiliar de limpeza. Não estava disfarçado. Antônio corrigiu. Estava começando de novo. Humildemente, do zero. Provando o meu valor através de ações. E conseguiu, Mateus disse com admiração. Nos ensinou mais em meses do que aprendemos em anos de faculdade. Nos ensinou humildade. Gabriel acrescentou. Nos ensinou que conhecimento real vem da prática. Leonardo completou. Henrique se aproximou emocionado. Senhor Antônio, posso fazer uma proposta? Claro. Quero que monte um centro de excelência aqui na empresa. Um lugar onde jovens engenheiros do país inteiro possam vir aprender com o senhor. Vamos chamar de Instituto Antônio Silva. Senhor diretor, não é discussão, é necessidade nacional. O que o senhor sabe não pode morrer com o senhor. Precisa ser transmitido para novas gerações. Rodrigo se juntou entusiasmado. Senhor Antônio, posso ser o primeiro consultor associado do Instituto? Quero aprender tudo o que ainda não sei. Todos nós queremos, disseram Mateus, Gabriel e Leonardo em coro. Isabela abraçou o pai com lágrimas nos olhos. Pai, você conseguiu. Voltou ao topo sem perder a humildade. Não voltei ao topo, filha. Encontrei meu lugar. Que lugar é esse? Antônio olhou ao redor, viu rostos jovens, sedentos de conhecimento, viu veteranos respeitosos, viu uma empresa transformada pelo poder da experiência respeitada. Meu lugar é ensinando, transmitindo conhecimento, provando que idade não é limitação, é acúmulo de sabedoria. A fábrica explodiu em palmas mais uma vez. Henrique anunciou oficialmente a criação do Instituto. Rodrigo se comprometeu a trazer colegas consultores para aprender. Os jovens engenheiros se ofereceram para documentar todos os ensinamentos do mestre. Meses depois, a história de Antônio Silva havia se tornado lenda nacional. Empresas mandavam jovens engenheiros para estagiar com ele. Universidades o convidavam para palestras. Sua história inspirava pessoas de todas as idades a nunca desistirem de seus sonhos. Mas para Antônio, o maior sucesso não eram os convites ou reconhecimentos. Era ver Mateus, Gabriel e Leonardo se tornarem engenheiros excepcionais. Era receber cartas de funcionários agradecendo pelas lições de vida. Era saber que havia provado algo fundamental. Nunca é tarde para recomeçar. Pai, Isabela disse numa de suas visitas, qual a maior lição que essa experiência te ensinou? Antônio pensou por alguns segundos, observando o movimento da fábrica ao redor. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela aparenta ter, mas no que ela realmente pode oferecer. E que conhecimento sem humildade é arrogância, mas humildade sem conhecimento é desperdício. Mas sobre julgar pessoas pela aparência? Aprendi que todo mundo merece uma segunda chance de mostrar quem realmente é, inclusive eu mesmo. A conversa foi interrompida por um grupo de jovens engenheiros de outra empresa que havia chegado para uma semana de treinamento intensivo. Antônio sorriu, vendo como sua história havia se multiplicado. Mestre Antônio, um deles se aproximou respeitosamente. Viemos aqui para aprender sobre motores, mas nossos chefes disseram que vamos aprender muito mais sobre a vida. Vão mesmo. Antônio respondeu com um sorriso sereno de quem encontrou seu propósito. Porque motores e pessoas têm muito em comum. Ambos funcionam melhor quando tratados com respeito e compreensão. E enquanto começava mais uma aula para uma nova turma de jovens engenheiros, Antônio sabia que havia cumprido algo maior que qualquer contrato milionário. Havia provado que idade é sabedoria, experiência é tesouro,
E nunca é tarde para mostrar ao mundo do que você é capaz. A história do auxiliar de limpeza que se tornou mestre havia se transformado em lição eterna. Nunca julgue um livro pela capa, porque você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer uma obra-prima. Fim da história.